Hospital Regional. Santa Maria de Deus, hein? Olha, o Rudy tá aqui. O Rudy tá aqui, tá lá com o Sindicato dos Servidores. Vai nos contar mais detalhes. O sindicato pediu para falar a respeito da polêmica desse auxílio emergencial que alguns servidores receberam. Pode falar, Rudy. Bom, vamos lá, Jôs, como você mesmo disse, então a gente está aqui no Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa justamente para dar a posição do sindicato que representa, lógico, a categoria. Bom, aqui com a gente está o presidente do sindicato, justamente para falar para a gente qual que é a postura hoje adotada pelo sindicato diante da notícia, por exemplo, que esses servidores, na sua grande maioria, mais de 260, né, são estagiários. Primeiramente, qual que é a postura, a posição do sindicato em relação a essa notícia? Boa tarde. Boa tarde a todos da Rede Massa, boa tarde, Joselito. Primeira, a posição do sindicato é que dos 330, a maior parte deles não são servidores efetivos. Nós temos estagiários, temos ex-servidores, inclusive um cargo em comissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, que foi anunciado pelo município, inclusive pelo prefeito, que esses servidores serão punidos de forma rigorosa, inclusive com risco de perder a estabilidade e até o seu emprego. Qual que é a posição do sindicato? Nesse caso, não há uma relação entre o trabalhador e o município, que é seu empregador. Então, não há que se falar em punição, demissão por parte do município. Então, não houve nenhum erro enquanto trabalhador. Então, não há uma relação entre ele e o município, e sim uma relação entre ele e o governo federal, que está concedendo esse valor, esse auxílio emergencial. Então, quem deveria, na opinião do sindicato, quem deveria tomar qualquer atitude em relação a essa situação é o governo federal, não o municipal? O município pode informar a União, a CGU, que está cuidando deste caso, se aquela relação dos 330 são servidores efetivamente. Então, primeiro ponto. E segundo ponto, se houver algum tipo de irregularidade, quem deve fazer algum tipo de apuração é a União, no caso, através da CGU. Agora, presidente, explica para a gente por que essas pessoas acabaram recebendo esse auxílio emergencial, que é voltado para pessoas que estão desempregadas, pessoas que perderam sua renda, enfim. Por que essas pessoas, seja ela estagiário, contratado, efetivo, enfim, da prefeitura, da prefeitura municipal, receberam esse auxílio? Isso é importante destacar para aqueles que estão acompanhando essa situação. Das 330 pessoas, boa parte delas faziam parte do cadastro único. Por um motivo ou outro, ou pela questão do financiamento da casa própria, ou Bolsa Família, fizeram esse cadastro em algum período. E para eles foi lançado de forma automática. Então o sistema lançou para esses trabalhadores o valor de R$600. Eles não teriam feito a solicitação? Não, a maior parte deles não fizeram a solicitação. Então foi lançado de forma automática. E boa parte deles sequer recebeu esse valor. Então não tem que se falar em devolução para alguém que não teve acesso ao valor, para quem não foi até a Caixa Econômica receber, que é boa parte dessas pessoas. Nessa situação, esses valores, eles serão estornados automaticamente? Ou a pessoa tem que tomar alguma iniciativa antes? Sim, nós estamos orientando os trabalhadores, inclusive o sindicato vai estar chamando eles aqui para explicar como fazer a devolução, tanto para aqueles que receberam, através de um boleto, no site da CGU, e também aqueles que ainda não receberam, nem sabiam que tinha esse valor em sua conta. Tem um caso, só para exemplificar, de uma zeladora. Ela tinha um cadastro único, uma zeladora de unidade de saúde, informaram a ela que o nome dela estava relacionado entre os 330, mas ela nem sabia que tinha um valor depositado para ela. Então, qual que é a culpa que essa trabalhadora teve? Nenhuma. Então, não tem que se falar em punição, não tem que se falar em demissão de forma alguma. Agora, como o senhor mesmo disse, em alguns casos as pessoas nem tinham conhecimento de que esse dinheiro estava lá na conta, porque é uma conta digital. Uma parte e tudo delas mais. não. Teve casos de pessoas que fizeram saque? Sim, teve casos. Tanto estagiário quanto servidor efetivo realmente teve. Mesmo sabendo que não teria o direito porque está empregado? Aí, no caso, vamos pegar o caso dos estagiários, no entendimento deles, eles não eram um emprego. Então, tem o caso de uma estagiária, ela mora sozinha com 2 filhos, recebe um salário mínimo. Ela viu que ela ganha menos que 3 salários mínimos, que a renda per capita é menos que 522. No entendimento dela, ela não é uma trabalhadora registrada, não é uma servidora pública. Então, ela entendia que ela teria o direito. E até porque o governo lançou em sua conta, porque aí é um primeiro erro. O governo não deveria lançar de forma automática para aquelas pessoas que, em tese, não têm direito. Entendi. Então, se o governo lançou, ela entendia que ela tinha direito. E tem mais um ponto. Tem alguns trabalhadores do município, tanto estagiários quanto servidores efetivos, que eles têm direito ao Bolsa Família. Pela questão que se enquadram nos quesitos do governo federal, recebem o Bolsa Família.
que o governo federal fez? Transformou o Bolsa Família em ajuda emergencial de forma automática. Que seria o valor então, mais alto. O trabalhador tinha R$ 130 do Bolsa Família e a partir de abril recebeu R$ 600. Qual que é a culpa desse trabalhador? Entendi. Nesse caso vai ter que devolver, porque é um Bolsa Família Sim. que aumentou o valor. Vai ter que devolver o Bolsa Família ou não? Então, por isso que a gente fala assim, da forma como foi divulgado, colocou todo mundo numa mesma situação, no mesmo patamar que não é. Existem casos, cada caso é um caso, então tem que se apurar. E o que o sindicato questiona? A forma como foi encaminhado. Primeiro, de lançar o valor para todos que têm um cadastro único sem analisar os critérios anteriormente. Depois, o Tribunal de Contas informar que tinha 330 trabalhadores, todos os 9.500 ficaram sob suspeita. E aí vazou essa relação com os nomes e aquelas pessoas que não fizeram o pedido, não receberam o valor, estão, inclusive, nas redes sociais sendo atacados, sendo colocados até como criminosos, né? Agora, presidente, eu acho que a gente precisa destacar aqui também, que, como eu disse para o senhor, algumas pessoas acabaram fazendo o saque desses R$ 600, mesmo ali tendo, em alguns casos, estabilidade, ou sendo estagiário, tendo um emprego, enfim. O que o sindicato vai fazer em relação a essas pessoas que... Desculpa, Jô, você deu uma cortada que eu não consegui te ouvir. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, só para me parecer uma pergunta aqui muito interessante agora, perguntar ao Roberto. Primeiro, agradecer ao Roberto pela explicação. Acho que a explicação dele é muito técnica, muito correta e deixa muitas dúvidas ainda. Eu primeiro cumprimentar o sindicato por fazer isso. Eu só queria perguntar ao Roberto, Rudy, eu não sei se o Roberto está me ouvindo, mas você pode transmitir para ele a pergunta. Esses estagiários, essa servidora, outros servidores que por acaso se envolveram com isso, o sindicato pode dar informação, eles podem ir até o sindicato, tem algum contato que o sindicato pode fazer, o sindicato vai dar apoio a essas pessoas, até mesmo para fazer a devolução? É interessante, José, porque era mais ou menos nessa linha que eu queria seguir agora, porque tiveram algumas pessoas que fizeram o saque. Né? Qual é o posicionamento, qual que é a conduta do sindicato e como que o sindicato vai auxiliar esses funcionários que acabaram se envolvendo nessa polêmica? Como que esse estagiário, esse funcionário pode fazer? Vir até aqui, como que ele faz? No caso, são duas situações. A primeira orientação do sindicato é de que se faça a devolução para aqueles que realmente sacaram. Então, deve ser feita a devolução. Inclusive, nós estamos orientando de que forma que devem devolver. Então, é o primeiro passo para que esses trabalhadores não tenham um tipo de complicação mais tarde com a CGU. Primeiro ponto. Segundo, os servidores, aí o sindicato, nós temos por obrigação e é o nosso papel de fazer a defesa e orientação dos nossos servidores municipais. No caso dos servidores, algum que tenha recebido o valor e tenha feito a devolução, caso ele seja citado ou pelo município ou pelo Ministério da Cidadania, através da CGU, que procurem o sindicato para que a gente oriente ele e faça toda a defesa, principalmente mostrando que não houve má-fé desse trabalhador. E tem alguns casos que nós entendemos que não deve nem ter a devolução, como eu falei do caso do Bolsa Família. Sim. Então, mas o sindicato, primeiro, orienta que se faça a devolução, porque constatado que não tem o direito, deve ser feita a devolução. Isso pode acarretar problemas futuros. Sim, então nossa primeira orientação é essa. Então, de se devolver o valor. Segundo ponto, quando esses trabalhadores forem notificados, que procurem a entidade sindical para que nós façamos a defesa dele, tanto na esfera administrativa quanto judicial, se for necessária. Mas ressaltando que, no nosso entendimento, não deve haver nenhum tipo de punição por parte do município, por parte da prefeitura, porque não houve nenhum problema entre a relação de patrão e empregado, entre servidor público e prefeitura municipal. Eu acho que ficou bem claro, José, justamente isso. Primeiramente, eu acho que ficou claro que o servidor público que recebeu esse benefício, se tiver que responder, de alguma forma, vai responder ao governo federal. E em segundo caso foi que a lista acabou vazando e aí constrangeu alguns funcionários. Sim, e muitos ali que têm direito e alguns realmente que nem são mais servidores públicos, e foi colocado pela população que os servidores do município de Ponta Grossa, 330 servidores, teriam pedido o valor sem ter direito. Primeiro que não houve o pedido, foi lançado, como falei, automaticamente pelo sistema. Então não houve o pedido, não houve a má-fé. E segundo, alguns desses ali poderão ter direito ao recebimento, que é o caso dos Bolsa Família, que nós não quantificamos ainda. E aí o sindicato vai analisar cada caso. Porque se o governo transformou o Bolsa Família de 130, como eu falei, para 600, não se fala em devolução. É um direito da pessoa. Então, inclusive, o sindicato está em contato com a CGU, com a Controladoria Geral da União, através de e-mail, para dar todas as orientações aos servidores. Se todos quem tem que devolver, a forma de devolução e a forma de comprovação
dessa devolução para que esses servidores não tenham nenhum tipo de problema na esfera nem municipal e nem federal. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. Espero, José, que a gente tenha conseguido esclarecer bem essa situação e tirar todas as dúvidas do povo que está em casa, né, dos servidores que estão nessa situação. E, em última situação, procura aqui o sindicato. Você matou a charada. Qualquer dúvida, procure o sindicato. Muito obrigado ao Sindicato dos Servidores, que ajuda a dar algumas informações importantes, nesse caso, a todo mundo que está envolvido nesse auxílio emergencial. E agora é hora da Impacto para...